Olá, pessoal. Saudações a todos vocês. Estamos aqui para refletir a ética do Immanuel Kant. Na verdade, é um autor, um filósofo com uma filosofia bastante densa, bastante complexa, mas que tem uma incidência na nossa realidade muito grande. Como o próprio Kant dizia, não se aprende a filosofia, mas se faz filosofia. O que ele quer dizer? Que nós devemos trazer o pensamento, a reflexão filosófica para a nossa prática do dia a dia, que ela possa nos orientar, nos ajudar, para que tenhamos uma sociedade mais ética, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, que respeite as diferenças e que o dever seja cumprido pelo próprio dever e não com segundas intenções. Porque para Kant, a pessoa humana, o ser humano, ele tem dignidade em si próprio, em si mesmo. Ele não pode ser usado para outro objetivo senão a própria dignidade humana. Então nós vamos estar passando alguns pontos e para que a gente possa estar então refletindo, pensando, que sirva de chave para que a gente possa ler o Kant de uma maneira mais profunda, uma forma crítica, de uma forma criativa e que realmente seja um exercício do pensar, que nós possamos superar, como o Kant dizia também, a preguiça de pensar e possamos ter a coragem de usar nosso próprio entendimento. São as palavras do próprio Kant, que nós temos que ter a coragem, deixar a covardia e usar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa capacidade de pensar, de decidir, de escolher, de fazer nossas próprias escolhas, de dirigir nossa vida. Porque aqui ó, a ética kantiana é a ética do dever. E o que é esse dever? O dever não vem de fora de nós, não é externo. O dever é a nossa própria consciência, o nosso próprio entendimento, a nossa própria razão que cria e nos obriga. Quando diz imperativo categórico, por exemplo, imperativo determina independentemente das condições. Então não depende das condições, dos condicionamentos, da situação, mas a ética do dever. O que deve ser feito em qualquer circunstância, seja para quem for, não interessa quem for, quem é, se a pessoa tem um cargo muito alto, se ela não tem cargo nenhum, ela tem dignidade em si, tá? Então vamos passar aqui. No número 1 temos ali então, razão da ética de Kant ser deontológica, né? Deonteológica. Então, significa exatamente aqui no subtítulo, cumprido o dever imposto pela razão do próprio sujeito que cria a regra para nós. Então, se a gente lembrar um pouco aí do Aristóteles, o Aristóteles tinha, a ética dele é considerada teleológica, ou seja, nós seres humanos temos uma razão de existir, que é sermos felizes. Então, a virtude, tudo que nós fazemos de bom, as boas escolhas, agir de forma equilibrada, tudo isso é em razão de a gente chegar àquilo pelo qual nós existimos, sermos felizes. Para o Kant não é isso, não é para que a gente seja feliz, não é porque a gente está com medo de alguma coisa, ou vai ter algum benefício, ou vai ser feliz, não. Nós vamos agir porque é nosso dever agirmos assim. Então eu vou ser honesto, não é porque lá no final eu vou ter alguma recompensa, porque eu vou ser mais feliz, porque as pessoas vão me elogiar, porque eu vou ser visto como bonzinho. Não, eu devo ser honesto porque é uma obrigação, é uma determinação da minha própria razão, da minha própria consciência, do meu entendimento, que impõe sobre mim a ação boa. Claro que eu tenho, de repente, as minhas inclinações pessoais, de repente, ao invés de fazer alguma coisa de bom aqui, ajudar alguém, seria melhor eu estar descansando, fazendo as coisas que eu gosto, mas se a minha consciência, a minha razão, meu entendimento impõe sobre mim mesmo que eu devo fazer tal coisa, não é se eu estou sendo visto, não estou sendo visto.
Nós temos lá o mito do anel de Giges, no Platão, que o Giges, quando descobriu que ele tinha a capacidade de se tornar invisível quando ele virava o anel, então ele, que era considerado uma pessoa boa, se tornou uma pessoa muito má. Ele fez muitas coisas ruins porque ele sabia que ele não estava sendo visto. Aqui o Kant é totalmente ao contrário aí do Giges. Quando ele diz, não interessa se alguém está vendo, não interessa se tem regras para isso, antes da regra, antes da lei, antes do olhar do outro, eu mesmo devo impor para mim mesmo aquilo que é certo, aquilo que é errado, e eu devo agir conforme a verdade, conforme a ética me impõe, tá? Então, por isso que ela é deontológica, porque é eu que imponho o dever sobre mim mesmo. Eu que coloco as regras, crio as leis para que eu mesmo possa seguir, tá? No número 2, segundo Kant, uma ação pode ter boas consequências e não ter valor moral? Sim. Por exemplo, você tem um amigo e uma amiga que são namorados, e aí você pensa assim, eles são meus amigos, grandes amigos, e eu descubro que um dos dois está traindo o outro. Eu devo contar ou não devo contar para a pessoa que está sendo traída? Às vezes eu posso pensar assim, mas se eu contar, eu vou desagradar a pessoa que é minha amiga, o meu amigo, que eu estou contando. De repente a pessoa que está sendo traída nem vai acreditar em mim, então eu estou medindo as consequências. E aí eu penso, não, eu vou mentir. Para o Kant, mesmo que seja uma boa ação, ela não está sendo não estou agindo conforme a ética, porque eu estou medindo as consequências. Não, a verdade deve ser dita para o Kant. Mentir em hipótese alguma, porque se eu mentir, a minha mentira ela pode se tornar universal. Lembra, né, que nós temos então o imperativo categórico que diz assim, que a minha ação deve ser exemplo para todos os outros poder seguir. A minha ação, mentir, para resguardar, para que o meu amigo, a minha amiga não sofra com a traição que está seguindo, ou de repente nem acredita em mim, é uma boa ação, mas na verdade eu estou infringindo a ética kantiana, porque eu estou mentindo, e mentir nunca é certo. Ninguém poderia mentir. Então, se eu mentir, eu estou agindo contra o dever. Então, eu devo falar a verdade sempre que for necessário. Ou vamos supor que você esteja escondendo uma pessoa que está sendo procurada pela polícia. E você sabe que ela é inocente. E aí chegam os policiais na porta da sua casa e procurando e dizendo, por acaso fulano de tal está aqui na sua casa? Você deve dizer sim ou não. Segundo Kant, você vai ter que dizer sim. Você não pode mentir. Mas daí vai ter más consequências, porque ele vai ser preso. Ele não admite a mentira. Então, porque a mentira, não é possível todo mundo mentir, porque daí alguém acreditaria em alguém, cairia toda a ética por terra. Então, todos teriam o direito de mentir. E se todo mundo mentir, quem que vai acreditar no outro? Então, não teria mais, ninguém mais acreditaria em nada, e aí a ética cairia no descaso, no descrédito. Então, ele sempre vai dizer que não interessa se as consequências são boas ou não são boas. Mas eu estou defendendo meu amigo e tal. Mas você deve pensar na questão ética, tá? Agir por dever. Agir por dever é fazer do cumprimento do dever a única razão de ser da minha ação. Então, não é pelas consequências, como se a consequência vai ser boa, se vai ser ruim, se uma pessoa, eu simpatizo com ela ou não simpatizo com ela. Não, eu vou agir por dever. E esse dever não vem de fora de mim. Esse dever vem da minha própria consciência. Mesmo que ninguém esteja vendo, esteja ouvindo, esteja filmando, tem uma câmera para
me vigiar, eu não vou agir por isso. Eu estou sendo vigiado pela minha própria razão. É o meu próprio entendimento que vai fazer com que eu possa agir bem. Então, agir por dever. E veja só, a intenção de cumprir o dever não se apoia em mais nenhuma outra. Não há segundas intenções. O cumprimento do dever é o único motivo que a ação se baseia. Então, qual que é a minha intenção? Se a minha intenção for, eu vou beneficiar meu amigo, isso pode trazer, a pessoa pode ficar descontente comigo, pode não acreditar em mim. Aqui tem um exemplo. Não roubo quando podia fazê-lo e era conveniente. Se cumpro o dever de não roubar por medo das consequências, não estou a agir por dever, tá? Então, se eu não roubo apenas porque alguém está vendo, porque tem uma câmera, ou porque alguém pode, de repente, estar de alguma forma me controlando e perceber que eu fiz isso de errado, que eu roubei, se eu não fizer isso, eu não estou agindo por dever, eu estou agindo pela conveniência. A conveniência de não ser pego, porque eu poderia sofrer as consequências. Então, eu já estou pensando nas consequências. Não, eu não devo roubar, porque roubar é errado e nunca devo roubar. É a única coisa. Se cumpro o dever de não roubar por medo das consequências, não estou agindo por dever. Se cumpro o dever de não roubar porque considero que é sempre errado roubar, então estou a agir por dever. Então, se eu não roubo, porque sei que não devo roubar, e que não vou roubar, e que nunca vou roubar, então aí sim eu estou agindo por dever. Veja que das duas formas eu não roubo, mas numa delas eu não roubo porque eu tenho medo de ser pego. Na outra eu não roubo porque eu sei que é roubado errar e eu não vou fazer isso porque realmente é errado. Número 4 aqui. Para Kant não basta cumprir o dever. O que importa é o modo ou a forma como cumprimos o dever. Por outras palavras, a intenção ou motivo que nos leva a fazer a coisa certa. Não matar, não roubar, não mentir é contra, né? É que podemos fazer a coisa certa por interesse ou conveniência. Isso, para Kant, retira o valor moral da ação. Quanto ao propósito do agente, é cumprir o dever pelo dever. Então, eu devo fazer porque é certo, porque é correto. Não precisa ninguém me mandar, ninguém me proibir, ninguém me prometer alguma coisa. Eu vou conseguir, quanto eu vou ter de nota para fazer isso? Eu já não estou agindo por dever, porque eu estou agindo pelas consequências. Então, se eu não tiver nota, então eu não faço. Mas você deve fazer, você deve estudar porque é obrigação você estudar, ou porque você vai receber um prêmio, ou porque você vai receber uma nota. Não, porque é uma obrigação estudar. É o seu trabalho estudar, você tem esse tempo para isso. Tá? Claro que muitas vezes a gente não teria vontade. Estamos cansados, estamos com preguiça, tem outra coisa mais interessante para fazer, mas se realmente eu seguir a minha consciência vai dizer, esse momento eu devo estudar e vou estudar. Por quê? Porque é dever estudar. Não é porque vou receber nota ou não vou receber nota, porque vou ter alguma coisa como consequência. 5. Quando a intenção tem valor moral ou é boa? Quando o propósito do agente é cumprir o dever pelo dever. Então, o Aristóteles vai dizer que nós agimos para alcançar a felicidade, que é a razão da nossa existência. Kant vai dizer isso já é um interesse. Não, eu faço bem porque eu quero ganhar o céu. Então você já tem um interesse. É porque eu tenho medo do inferno. Então você já é por consequência. Não, eu devo fazer aquilo que é correto porque é correto. Número 6. Quando distingue ações feitas por dever e ações em conformidade com o dever? Ações conforme o dever são ações que têm como única motivação o cumprimento do dever, mas um interesse pessoal. São ações que cumprem o dever com a intenção de evitar uma má consequência. Então, ações por dever. Né? Perder dinheiro, reputação, ou porque daí resulta uma boa consequência.
a satisfação de um interesse. O comerciante que pratica preços justos para criar boa reputação e aumentar a clientela, cumpre o dever por interesse, mas não cumpre o dever pelo dever. Tá? Então fica bem claro que cumprir o dever pelo dever é você sempre fazer com a intenção de fazer porque é correto fazer. Se isso vai gerar depois uma boa reputação, que as pessoas vão comprar na sua loja, então isso você não tinha essa intenção, mas você veio, é claro que é bom, né? Claro que é bom, mas o que você deve fazer é porque o dever nos obriga. E sempre lembrando, para Kant nunca vem de fora de nós, nunca vem da sociedade, nunca vem da lei. Isso deve ser uma decisão minha, que passa até por cima daquelas minhas inclinações pessoais, porque o Kant ele diz que nós temos uma dimensão que é a dimensão racional e nós temos uma dimensão passional, que é a nossa parte física, das nossas paixões, dos nossos interesses, daquilo que é conveniente para nós. Mas a nossa razão deve ser tão livre que ela é capaz de passar por cima disso e se tornar incondicional. Número 7. Uma ação pode ser conforme o dever e não pode ser por dever. Então, uma ação pode ser conforme o dever e não ser pelo dever. Então, tem uma diferença entre conforme o dever e por dever. Então, veja bem, pode ser uma ação conforme o dever, mas pode não ser por dever. O que determina se uma ação é realizada por dever ou em conformidade com o dever? É a sua intenção. Então, ele leva muito em consideração a questão da intenção. Então, se você pratica algumas práticas boas, mas você tem uma segunda intenção, aí já deixa de ser uma realização moral, ética, e passa a ser um interesse. Em algumas cidades tem, por exemplo, quando um traficante faz festa para as crianças, para agradar os vizinhos, para que não entreguem ele para a polícia. Então ele está fazendo a ação em si, seria boa, mas qual que é a intenção? Manipular a opinião das pessoas, fazer com que as pessoas não façam aquilo que deveriam fazer, que é dizer a verdade. Então, sempre assim. Se eu estou fazendo alguma coisa, mas a minha intenção é uma segunda intenção, se eu vou ajudar o asilo porque nas próximas eleições eu vou me candidatar. Então, já estou com uma segunda intenção. Duas ações podem ter as mesmas consequências, mas só a que é realizada com a intenção de cumprir o dever pelo dever é uma ação por dever. Então, a ação por dever é aquela que eu faço porque simplesmente é a obrigação de eu fazer. E não estou com a intenção de buscar alguma coisa em troca. Tá? Ações contrárias ao dever. Então, tem a ação dever pelo dever, que essa é a questão ética, dever por dever, né? Aqui, ó, dever por dever. E essa é o agir eticamente. Quando nós agimos conforme o dever, a ação até é boa, mas já estamos esperando uma consequência boa. Temos uma segunda intenção. Agora, as ações contrárias ao dever. Então, uma terceira condição. Ações contrárias ao dever são ações que violam o dever. Por exemplo, matar, roubar, mentir, que isso sempre é errado. Então, ainda que conforme o dever, ainda é uma ação boa. Por dever, melhor ainda. Mas agora, contrário ao dever, não tem nem consequência boa tem. Porque, nesse caso, em condições alguma, alguém pode matar o outro, roubar, mentir. Né? Lembra quando eu falei? Chega o policial na porta da casa de alguém e diz: tem um sujeito que está sendo procurado, temos um mandato de prisão, por acaso ele está na sua casa? E ele está ali. Você diz: não está. Daí você pensa: mas ele é meu amigo, então você já está com uma intenção
das consequências que vai causar ali, e não agindo por dever. Número 9. Quando Kant distingue entre ações por dever e ações em conformidade com o dever, a razão de ser, o objetivo da distinção é duplo. 1. Defender que o valor moral das ações depende unicamente da intenção com que são praticadas. Então, veja bem, qual que é? Você vai... tem uma escolha, você faz ou não faz, aí você pensa, vou fazer, mas qual que é a sua intenção? Se a sua intenção é cumprir aquilo que é correto, só isso, então você está agindo por dever. 2. Mostrar que duas ações podem ter consequências igualmente boas e uma delas não ter valor moral. Quando você faz uma coisa boa, você ajuda o asilo, então é uma coisa boa. Mas aí, qual que é a diferença? Uma que você espera ser eleito nas próximas eleições. Então aí você já está com uma intenção ruim. Agora, quando você pensa assim, não, eu vou ajudar porque eles trabalharam muito, eles são seres humanos, e eu também sou responsável por eles, então eu vou ajudar porque é meu dever, minha consciência me diz, devo ajudar o asilo. Então, é uma ação por dever. Tá? Então, as duas ações são boas, só que uma tem uma intenção de ganhar voto, a outra é apenas porque eu sei que devo fazer. 10. Lei moral. É uma lei da nossa consciência racional que exige que se cumpra o dever por dever. O que é a lei moral? Cumprir o dever pelo dever. Cumprir o dever pelo dever. Ah, eu sou honesto. Ótimo. Por que você é honesto? Porque honesto, todo ser humano deve ser honesto. Ótimo. Então eu estou agindo conforme a lei moral. Ah, eu sou honesto porque eu tenho medo de alguém pegar eu roubando algo que não era meu. De eu ser pego aí na questão da corrupção. Então, a minha intenção não é o dever pelo dever, mas eu tenho medo das consequências, eu quero parecer para a sociedade como uma pessoa boa. Então, eu apenas quero aparentar, como era o caso lá do mito dos Giges, né? Que quando ele estava visível, ele agia bem, daí todo mundo achava que ele era bom. Mas quando ele estava longe do olhar das pessoas, que ele se tornava invisível, então ele fazia tudo que era tipo de atrocidade, roubava, matava, seduzia e fazia tudo aquilo que as pessoas achavam que ele, Giges, não seria capaz. Obedeço à lei moral quando respeito absolutamente o dever, quando não preciso mais nenhum motivo a não ser a honestidade para cumprir o dever, para ser honesto. Segundo Kant, a lei moral tem um caráter formal, porque me diz a forma como é correto cumprir o dever. Não é uma regra concreta como não matarás, mas um princípio geral que deve ser seguido quando cumpro essas regras concretas que proíbem o roubo, o assassinato, a mentira, etc. Pense em normas morais, como não deves mentir, não deves matar, não deves roubar. A lei moral, segundo Kant, diz-nos como cumprir esses deveres, qual a forma correta de cumprir. Assim sendo, é uma lei puramente racional e puramente formal. Então, aqui no mandamento, está lá na Bíblia, ela nos diz de fora de nós para dentro de nós. Agora, se eu assumo isso aqui, não, realmente a Bíblia tem razão, e eu não vou mentir, porque mentir realmente não deve acontecer. Porque se eu mentir, o outro mentir, e daí o outro também tem direito a mentir, e aí quem que vai acreditar em quem? Aí a sociedade vai desmoronar. Aí não vai ter como haver convivência humana. Afinal, por que existe ética? Para que as pessoas possam conviver de uma forma respeitosa, e para que isso aconteça tem que ter a lei. E essa lei, no caso, não vem de fora. Aqui é mandamentos, quer dizer, eles vêm de fora de mim. Para o Kant não vem de fora de mim, ele vem da minha razão, da minha consciência. Número 12. Para Kant, a lei moral tem a forma de imperativo categórico. A lei moral exige respeito absoluto pelo dever, pelo cumprimento de certas normas, como não matar, não roubar, não mentir. Então, qual o respeito?
ao dever de fazer o que é correto. Da onde que vem esse dever? Das leis que eu mesmo crio para que eu mesmo possa seguir. A palavra imperativo designa dever, ordem. Alguém ordena. Mas qual que é esse alguém? É a minha consciência, é a minha razão. É essa que ordena, é essa que designa, é essa que diz o que eu devo fazer, a obrigação. A palavra categórico significa absoluto, incondicional. Assim, respeitar a lei moral, o que ela ordena, é uma obrigação absoluta. O que a lei moral ordena? Cumprir o dever por puro e simples respeito pelo dever. É, para Kant, uma exigência que tem a forma de um imperativo categórico. Ordena que uma ação boa seja realizada pelo seu dever intrínseco, que seja querida por ser boa em si, e não por causa dos efeitos ou consequências. O cumprimento de deveres como não roubar ou não mentir não é uma obrigação absoluta. Então, se eu pensar assim, não, se eu matar, então irei para o inferno. Não vou matar porque eu posso ir para a cadeia. Aí não é o correto. O correto, segundo Kant, é eu pensar e eu determinar para mim mesmo. Eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo mentir em hipótese alguma. 13. Deveres absolutos são. Deveres absolutos ou perfeitos são deveres que não admitem exceções. Ah, mas neste caso, vamos pensar bem, porque ele é um pai de família, ele cometeu esse crime, ele estava alcoolizado e aí ele atropelou as pessoas e ele fugiu do local, mas ele é um pai de família, quem que vai trabalhar na família? Não existe exceção. Se ele fez o que é errado, ele deve arcar com aquilo que ele fez. Então não existem exceções. Ou uma pessoa criminosa está precisando de ajuda para chegar até o hospital. Eu devo ajudar ou não? Segundo o Kant, sim. Não interessa. Eu não estou me interessando se o que ele é, o que ele foi, o que ele pode ser. O que interessa é que o dever é de, naquele momento, ajudar aquela pessoa. Os deveres absolutos são deveres incondicionais. Quer dizer, incondicionais não significa exatamente isso. Eu não estou olhando para a pessoa, não estou olhando para as circunstâncias, não estou olhando para aquilo que vai me trazer de retorno, mas apenas cumprir absolutamente aquilo que deve ser feito. Os deveres morais, propriamente dito, são deveres absolutos. A lei moral, enquanto imperativo categórico, diz-nos que deveres é obrigatório respeitar de forma absoluta. 14. O cumprimento do dever é uma obrigação absoluta, em outras palavras, obrigação categórica. Se cumprir o dever dependesse dos nossos interesses ou sentimentos, teríamos a obrigação, por exemplo, de cumprir a palavra dada apenas em certas condições, mas não sempre, né? É isso que acontece muitas vezes na questão política. Antes da eleição, se dá a palavra, porém, depois não se cumpre. Por quê? Porque não tem a consciência, não foi com consciência, não foi com convicção, mas apenas em busca daquele interesse imediato que a pessoa tinha, tá? Deveres relativos. Deveres relativos são deveres cujo cumprimento depende de ser, querer ou desejar algo, isto é, que devem cumprir apenas quando se deseja algo. Então, deveres relativos. No caso do Kant, ele sempre defende os deveres absolutos, do imperativo categórico. Imperativo hipotético. Enquanto no imperativo categórico, o que determina é a autonomia, quer dizer, eu dou a lei para mim mesmo e eu devo obrigatoriamente cumprir aquilo que a minha consciência, que o meu pensamento, que minha razão obrigam eu decidir e fazer, o dever pelo dever. Aqui no imperativo categórico também é um imperativo, está determinando, porém porque eu terei alguma
alguma coisa em troca, tá? Os imperativos hipotéticos são ordens que se expressam deveres relativos, isto é, deveres que devem cumprir não na condição de que queremos ou desejamos uma dada coisa. Os imperativos hipotéticos expressam ações conforme o dever. Então, é conforme o dever e não por dever. Exemplo, deves cumprir o código da estrada, né? O código de trânsito, né? Para não ser multado. Então, você cumpre, você anda conforme as placas, você está fazendo certinho, mas você está conforme a lei. Você não está além da lei, porque o imperativo categórico é aquele que você está além da lei, você se antecipa a lei, porque você mesmo determina, não é porque tem um guarda com radar, não é porque você vai ser multado, não, mas você mesmo aqui não, você está conforme o dever e não por dever, que não deixa de ser certo, mas ainda para Kant ele é mais radical, ele diz que nós devemos agir por dever. Se queres ser louvado pelos teus concidadãos, deves fazer apenas ações que a comunidade aprove. Não é o caso do imperativo categórico. Então, o imperativo hipotético é quando você faz o bem, mas você tem alguma razão, alguns condicionamentos, que você vai receber alguma coisa em troca, você vai ser aprovado pela comunidade, você vai ser visto como bom, você vai receber voto na eleição. Então, você faz o bem, mas não é por dever, mas conforme o dever. Você está dentro da lei, sim, mas nada mais. Agora, para o Kant, o mais importante é você agir por dever, você se impor a si próprio, tá? Estar além desse imperativo categórico. Então, o imperativo hipotético é o imperativo que é a heteronomia. O que é hetero? Outro, nomia, lei. Então, outro dá a lei para mim mesmo. Então, pode ser as placas, pode ser o guarda de trânsito com um radar de velocidade, pode ser a comunidade que vai te aprovar ou não. Então, você tem alguma coisa de interesse. Então, veja, fique bem claro. Kant defende o imperativo categórico, que é o dever pelo dever. Mas também existe o imperativo hipotético, que é você agir conforme a lei, você vai estar recebendo algum benefício, você está fazendo bem para a comunidade, você está conforme aquilo que a comunidade espera, você não está fora da lei, das regras, mas são regras externas, enquanto o imperativo categórico é a lei que você mesmo determina para você, sem nenhum interesse, sem nenhuma intenção, além de cumprir o dever pelo dever. Número 17. Duas formulações principais do imperativo categórico. As duas formulações do imperativo, a que Kant dá mais importância, são a fórmula da lei universal e a fórmula da humanidade. Então vamos ver aqui a fórmula da lei universal. O que é a fórmula da lei universal? Uma lei que vale para todos os seres humanos, para toda a humanidade. Então, universal, para o universo todo. Então, a primeira diz que devemos agir apenas segundo uma máxima, tal que possamos querer ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Tá? Então, quando eu quero saber se aquela regra, aquela ação que eu estou fazendo é ética ou não, eu devo me perguntar, isso que eu estou fazendo, todos os seres humanos podem fazer e não vai trazer prejuízo nem para eles, nem para a minha pessoa? Ninguém vai ser prejudicado? Sim, então eu estou agindo eticamente. Então, ela entra aqui na fórmula universal. Então, pergunte. Você se pergunta assim, eu estou ajudando na cesta básica para ajudar as pessoas que estão desempregadas. Essa prática, todas as pessoas, os 7 bilhões de seres humanos, os 7 bilhões de seres humanos podem agir conforme essa ação que eu estou fazendo? Se eu responder para mim mesmo, sim, então ela é uma ação ética. Agora, se eu pensar assim, eu vou roubar essa caneta, uma caneta já quase no final, essa caneta não tem quase valor nenhum,
Essa prática, roubar, porque para Kant tanto faz roubar essa canetinha, que já está a metade gasta, e assaltar um banco, é roubo. Roubo é roubo. Essa prática, toda e qualquer pessoa aí dos 7 bilhões de seres humanos podem fazer isso? Aí eu vou me perguntar e dizer, mas se todos roubar, aí como é que fica a sociedade? É possível a convivência entre os seres humanos? Não. Então não é ético. Então não pode ser universalizado. Tá? Então sempre que você vai se perguntar, estou agindo por dever? Então você vai se perguntar se aquela atuação serve de modelo, de exemplo para todos os seres em qualquer época, em qualquer situação, qualquer cultura. Tá? Então, a primeira diz que devemos agir apenas segundo uma máxima, tal que possamos querer, ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Então, se aquilo que eu estou fazendo, eu quero que aquilo se torne uma regra que todos devem seguir, então, beleza. Então, e não vai trazer prejuízo para ninguém, está dentro do imperativo categórico. A segunda afirma que devemos agir de tal maneira que usemos a humanidade. Agir de tal maneira que usemos a humanidade, tanto na nossa, na minha pessoa, como na pessoa de outrem, sempre e simultaneamente como fim e nunca apenas como meio. O que quer dizer com isso? Dizendo que a outra pessoa e eu mesmo temos uma dignidade em si mesmo. Indiferente se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou ateu, ou se eu sou cristão, ou se eu tenho uma outra religião, ou se eu sou desse partido, daquele partido, ou se eu nasci nesse país ou naquele país. Se essa pessoa tem valor em si, que eu devo respeitar a dignidade, então eu estou agindo conforme o imperativo categórico. Então tem duas maneiras. Uma, que a minha ação sirva de exemplo, de modelo, que todos os outros seres humanos da humanidade possam praticar e ela só vai trazer consequências, coisas boas. A segunda, que eu possa respeitar todo e qualquer ser humano, em qualquer época, de tal forma que ele nunca sirva para os meus interesses, mas que ele seja respeitado porque ele merece esse respeito. E eu também mereço esse respeito. Então, assim como eu respeito o outro, aí eu estou exigindo que o outro também me respeite. Tá? Então, é um caminho de ida e volta. Eu respeito o outro em si mesmo, porque ele é ser humano, já merece toda a dignidade. Eu sou ser humano, mereço toda a dignidade, independentemente, como eu disse, de qualquer coisa, de partido, se ele já foi preso, se ele não está, se ele é empregado, se ele é desempregado, se ele tem um cargo de chefia, se ele não tem. Ele, pelo fato de ser um ser humano, de ser uma pessoa, tem toda a dignidade, nunca é uma escada para que eu consiga alguma coisa, algum benefício, o outro não é meio. Por isso está dizendo aqui, nunca como meio. Ele tem um fim em si mesmo, ele não é um meio, tipo um trampolim para me chegar a um outro lugar, aonde eu quero. Eu quero usar esse ser humano porque eu quero enriquecer, porque esse aqui pode ser uma ponte para o meu lado profissional, então eu estou usando o outro. O outro não pode ser usado, ele não é um objeto. O outro é um ser humano. Então existe uma diferença enorme entre um objeto e um ser humano em Kant. Veja, ele valoriza demais a questão da dignidade humana, a questão dos direitos humanos e o meu direito também, o meu direito humano, os nossos direitos humanos. Então isso garante o respeito pelo ser humano. Tanto aquele que a criança, o jovem, o adolescente e o idoso. Alguém poderia pensar, mas esse aqui já não produz mais, ele só está gastando aí, o país tem que gastar muito com a aposentadoria dele, então vamos tirar a aposentadoria, vamos diminuir, ou a criança, não sabemos o que ele vai dar na vida. Então, veja bem, isso não é o que o Kant defende. O Kant defende a dignidade, o valor supremo da vida humana. 18.
A função destas duas fórmulas para que servem? Para sabermos em cada circunstância da vida se a ação que queremos praticar está ou não de acordo com a moral. Temos de perguntar se aquilo que nos propomos fazer poderia servir de modelo, de exemplo para todos os outros e se não transforma em simples meio. Tá? Então, aquilo que eu faço que seja realmente modelo, que todos possam seguir e que o outro ser humano e eu mesmo não seja usado como meio para os interesses de alguém. Se faltar uma promessa, né, é algo que todos possam imitar. Né? Então, se eu dizer que vou fazer tal coisa e depois não faço, então isso pode ser seguido por todos? Não, então não é ético. Nem estou agindo por dever e nem conforme o dever, estou agindo contra o dever. Se mentir não serve de modelo para os outros e os reduz a meios para satisfazer o nosso egoísmo, então não temos o direito de abrir uma exceção apenas para nós. Então não pode. Para Kant não tem esse negócio de exceção, não tem jeitinho, não tem meio, não tem forma. Nós temos que agir porque esse é o nosso dever. Tá? 19. O que está presente nessas duas fórmulas do imperativo categórico? Está presente a máxima que deve orientar a nossa ação para que ela tenha valor moral. A máxima dá-nos a conhecer a intenção ou motivo que está na base da ação do agente. Kant atribui a estas duas fórmulas do imperativo categórico a função de critérios para determinar se uma máxima expressa ou não um dever moral. 20. Analise a primeira formulação do imperativo categórico. Vamos ver aí, então. A fórmula é: age apenas segundo uma máxima, tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei universal. Então é aquela coisa. A tua ação deve ser tão bem pensada, tão bem escolhida, que ela possa servir para que todo ser humano possa agir da mesma forma. Então, se você é o modelo e todos vão olhar para você para agir, então, e isso possa ser repetir, então é imperativo categórico. Cumpra o imperativo categórico equivalente a obedecer à lei moral, ou agir por dever, quando a minha máxima pode ser universalizada. Imagine se a seguinte situação: Eva precisa de dinheiro. Pediu algum dinheiro emprestado a Bernardo, com a promessa que vai devolver. No entanto, já tinha intenção de não devolver o dinheiro. Veja só, né? A Eva, ela está precisando do dinheiro. Isso ela está falando a verdade. Porém, ela sabe que não vai poder pagar. Mas ela pensa, se eu dizer que não vou poder pagar, ele não vai me emprestar. Então, veja a intenção dela. Essa é uma ação que todos podem fazer, aí ninguém mais empresta para ninguém. Veja só, é isso que o Kant está querendo dizer. Se tiver essa exceção, aí ninguém mais acredita em ninguém. Aí acabou com a moral, acabou com a ética, acabou com a convivência humana. Como é que vai existir uma sociedade humana? Né? Aí vira, como diz o Thomas Hobbes, né, o homem lobo do homem. E aí um vai viver com medo do outro, um vai querer viver matando o outro. Vamos voltar então à lei do dente por dente, olho por olho, a lei de Talhão. Então aí nós como seres humanos, ao invés de progredir, ao invés de avançar, nós vamos estar regredindo. Né? Então aí, né, tá, mais ou menos isso está resumido aqui, né? Então essa coisa. Então Kant jamais vai concordar com uma situação dessa, que alguém já tem uma intenção má, uma intenção ruim, que ela está precisando sim, então que ela diga a verdade. Olha, eu estou precisando disso, eu não vou poder pagar. Aí, se mesmo assim o Bernardo resolver emprestar, o imperativo categórico promove a ideia de imparcialidade. Sim, só podemos universalizar a máxima da nossa ação se não deixarmos influenciar pelos nossos interesses e pelo nosso egoísmo. Então ele não está dizendo que nós não somos egoístas, justamente por isso que nós somos interesseiros, que nós somos seres passionais, que nós devemos agir pela nossa razão, pelo nosso pensamento. 22. A fórmula da lei universal que determina se uma máxima expressa um dever moral.
A primeira formulação do imperativo categórico determina se uma máxima expressa um dever moral, verificando se ela é universalizável, isto é, se é possível que todos ajam segundo essa máxima. Tá? Temos aqui a fórmula. Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre e simultaneamente como fim, nunca apenas como meio. Então, o outro e eu mesmo não somos escada para que alguém possa passar uma situação porque ele tem interesses. A formulação do imperativo categórico impede-nos de tratar os outros como um meio. Então, veja bem, o outro nunca é meio. O que é um meio? Um meio tem um lado do rio e outro lado do rio. Aí eu uso ele como ponte para que eu possa chegar e obter aquilo que eu estou precisando. Não. O outro nunca é um objeto, o outro nunca vai ser uma ponte, não deve ser usado como uma pedra, um degrau para que eu possa subir na vida. Nunca. E nem os outros usar a minha pessoa também como se eu fosse um meio. O ser humano, tem um valor em si. O principal objetivo de Kant ao apresentar estas duas formulações, no imperativo categórico, sobretudo a segunda fórmula, pretende mostrar que a sua ética, a ética do respeito absoluto pelos direitos da pessoa humana, e não simplesmente uma ética do dever. Tá? Então, a pessoa humana, para o Kant, é o essencial. Para Kant, a pessoa tem de ser tratada sempre como um fim em si mesma, e nunca somente como um meio, porque é o único ser, dentre as várias espécies de seres vivos, que pode agir moralmente. Se não existissem os seres humanos, não poderia haver bondade moral no mundo. E nesse sentido, o valor da pessoa é absoluto. Veja bem, o valor da pessoa é absoluto. Vamos até aqui colocar uma outra cor aqui, né? Valor absoluto. O valor da pessoa é absoluto. Nunca é meio, nunca é escada, nunca é um objeto. Ele tem capacidade de pensar, de agir. 26. A relação entre cumprimento do dever, imparcialidade e respeito pela pessoa humana. Então, é essa questão de sempre agir por dever, por lealdade, porque o outro é importante, porque eu também sou importante, então eu me valorizo, eu estou valorizando a minha pessoa. A boa vontade, né? Então, a boa vontade é aquela questão da intenção, né? A boa vontade age de moralmente correta, independente das consequências. Então, boa vontade é isso. Eu não ter uma intenção de querer prejudicar ou um benefício pessoal, um medo ou algum benefício. A vontade é autônoma, a questão de eu, que dou a lei para mim mesmo, eu domino a minha própria vontade. Então, eu tenho o domínio da minha pessoa, eu domino até as minhas próprias paixões, interesses, o meu egoísmo, eu consigo dominar a minha razão, o meu pensamento, a minha consciência tão bem formada que eu sou capaz de controlar essas questões que estão no meu ser, do lado humano. A vontade heterônoma é quando eu recebo as ordens de outros. Então, para que eu faça uma ação boa ou ruim, depende que alguém diga, alguém indique, que alguém me ameace, que alguém me ofereça algum benefício. Né? E não é isso. Kant defende a vontade autônoma, que eu tenha coragem, eu tenha de usar o meu próprio entendimento. Então, para Kant, há deveres morais absolutos. Tá? Então, todo dever é absoluto. Tá? Então, mas por que razão há deveres morais absolutos? Porque há direitos invioláveis. Os direitos da pessoa humana. Como pessoa, o ser humano tem direitos em que, em qualquer circunstância, não podem ser infringidos. Então, poderíamos pensar, né? Se nós vivêssemos mesmo a ética kantiana, provavelmente nós viveríamos um país bem melhor. Mas é um caminho, é um caminhado dessa formação da consciência, de termos controle sobre os nossos próprios interesses, nossas paixões e valorizar o ser humano como um valor em si, pela dignidade que ele tem, pela dignidade que eu tenho.
E por isso eu não dependo de outros, eu não dependo da lei, eu não dependo que alguém diga o que é certo e o que é errado. Eu que crio as leis que eu mesmo devo seguir. Então, temos aí as chaves do castelo, temos aí a senha para que a gente possa entender a ética kantiana e saber o quanto ela é atual e que nós podemos aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, muito obrigado e espero que a gente possa estar contribuindo aí para o nosso conhecimento, para a nossa formação ética, moral, para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos autônomos, livres, de uma tal forma que nós possamos ter as rédeas da nossa própria vida. Muito obrigado.